Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta hora. Paramos para meditar, para compartilhar, para aprender da parte de Deus. Estamos meditando no livro de Gênesis, capítulo 13. Já lemos o versículo 2, 4, 7, 8 e 9. Queremos ler nesta oportunidade. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Diz o profeta, o homem de Deus, chamado-se Abraão. Abraão, ele ouviu a voz de Deus quando ele saiu do seu território chamado Uz. Ele vivia no meio da idolatria. Quem conhece a Bíblia, o texto, sabe que Deus chamou Abraão do meio da idolatria, um lugar, um território que ela era idólatra, aquele povo. E ele saiu por fé naquela caminhada. E Deus foi o abençoando, sua vida espiritual, sua vida material. E foi consigo a Ló, e Ló causou problema para Abraão. Porque, irmãos, amigos, andar com pessoas que não têm fé, andar com pessoas que não têm chamada, andar com pessoas que realmente talar por um pensamento pessoal, por um desejo pessoal, se torna muitas vezes impedimento, se torna muitas vezes atrapalho. Porque Deus chamou Abraão e Ló foi com Abraão. Ló não tinha uma chamada. A chamada específica foi para Abraão, para sair do meio da sua parentela. E ali naquela caminhada, tanto foi abençoado Abraão como também Ló. Mas, como disse antes na reflexão, você que não tem perdido, e é bom não perder porque é um conjunto, uma reflexão da palavra de Deus que a cada reflexão vamos meditando de acordo com a orientação da palavra e também com o nosso propósito, que é, dentro das Escrituras, aprender sobre plantar e colher, com os dois sentidos. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. E temos, durante este ano que está chegando no seu termo, meditado com este assunto. E aprendemos ambas as partes, direção da palavra de Deus, sobre várias experiências. Estamos no livro de Gênesis, aprendendo sobre a trajetória deste homem chamado Abraão. Então, como disse antes, mesmo Abraão sendo abençoado, ele não esqueceu de Deus, não esqueceu da lei do Senhor, não esqueceu de orar. E pode ver que a sua vida, a sua dedicação, a preocupação da vida circular material não sufocou o espírito, a fé de Abraão. E ele foi orar. E veja a importância, porque no versículo que lemos, veja que Abraão, quando ele foi resolver aquela contenda que estava havendo entre os seus pastores com os pastores de Ló, e também envolvendo a sua pessoa, porque quando está
todos juntos, no mesmo lugar. Como diz a Bíblia, se um membro sofrer, todo o corpo também será afetado. Então, Abraão, com a direção de Deus, chegou para Ló e disse: olha, Ló, não convém que a gente viva em contenda, porque, irmão, nós estamos indo numa caminhada especificamente a mim. Então a gente vai ter que resolver este problema. E nem convém os meus pastores com os teus pastores viver em contenda por causa de coisas materiais. Ló, se Deus te abençoou, Deus tem me abençoado, então não convém que a gente viva assim. Aí é que é ter direção de Deus. Imagina se Abraão fosse um homem materialista, porque a condição que ele colocou para Ló: se tu for à esquerda, eu irei para a direita. Se tu for para a direita, eu irei para a esquerda, mas assim não vai ficar. Quem ora, quem examina a palavra, não se embaraça não, meu filho, porque o Deus da Bíblia, Ele já prepara para na hora da necessidade você ter direção dEle. Quantas pessoas que não sabem administrar as coisas materiais são sufocadas e acabam se embaraçando na vida e até às vezes se desviando dos caminhos do Senhor por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de Bíblia. Eu quero dizer, você pode soprar fogo, se não tiver sabedoria da Bíblia, você se embaraça facilmente. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus que a gente precisa em todas as áreas das nossas vidas. Se a gente fosse falar que a necessidade da palavra de Deus que a gente tem, nem o tempo e nem teria como eu mencionar ponto por ponto como eu gosto, porque isto é bom. Então, Ló disse: muito bem, Abraão, meu tio. Levantou a cabeça, olhou para as campinas da banda o lado de Sodoma e Gomorra. Diz que as campinas de Sodoma e Gomorra, aquelas pastais que favoreceu aos olhos de Ló, diz que era como o cartão postal de cidade. Veja que o homem que tem a direção de Deus, ele não vai na vontade. Se Abraão fosse um homem preso pelas coisas materiais, isso é tão maravilhoso, Jesus. Ele tinha escolhido aquela área onde tinha capim, pasto, verdejante para o seu rebanho, mas não, ele, por ser um homem espiritual, sabendo administrar aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos, porque aquilo que é colocado nas mãos do homem, Deus coloca nas mãos de um mordomo que administra as coisas materiais. Então, Ló diz: eu vou para ali, eu vou para aquele lado, Abraão. E Abraão diz: muito bem, muito bem. Ele foi para Sodoma e Gomorra, apartaram-se. E aí ele ficou ali, invocando o nome de Deus e falando com Deus. E veja que aquele lugar que Ló escolheu, não sabia ele que mais tarde ia ser consumido pelo fogo do céu que caiu, porque a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi submetida de uma forma que ficou só a cinza daquelas duas cidades. Lugar que pareceu bonito diante dos olhos de Abraão. Continuaremos nas próximas